Olá, pessoal, boa noite. Olá, boa noite, gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje, né? Como a gente falou, a gente separou alguns temas que vocês pediram para a gente abordar aqui nas lives e um deles, né? O mais pedido aí foi para falar um pouquinho sobre iPhone. Como que a gente faz a importação de um iPhone, né? A gente vê que hoje muitas pessoas procuram a questão do iPhone pela revenda, né? Para compra própria, mas também principalmente para revenda, porque a gente sabe que é um item que gera um lucro mais rápido devido ao alto valor agregado. Então a gente reservou um tempinho aqui hoje para falar como é que você pode importar iPhone, tanto novos como seminovos. Não, não, é isso mesmo. A gente vai falar de iPhone porque, para quem não sabe, para quem é novo aí, eu estava em Portugal e lá de Portugal, estou no Brasil, gente, e lá de Portugal eu vi algumas pessoas perguntando, alguns de vocês perguntando sobre se teria live de iPhone. Então a gente realmente resolveu falar sobre isso para vocês verem que faz muito sentido, vale muito a pena. E aí eu falei, quando eu tava vindo, eu falei, Ana, quando chegar aí, vamos preparar nossas lives e vamos falar de iPhone. Inclusive, vocês pediram pra gente falar sobre isso. Então nós estamos aqui hoje justamente para falar sobre as vantagens de trazer iPhone, os lucros e falar um pouquinho sobre isso, que é algo assim que encanta a gente mesmo e que vocês querem saber mesmo, simplesmente porque muitos de vocês têm interesse de uma renda extra ou até mesmo uma renda principal, né? E é isso. Exatamente. Então hoje a gente separou, na verdade, um redirecionador para vocês que dentro da plataforma dele ele faz a venda, né, tanto de aparelhos seminovos como de aparelhos novos. Então assim, a gente vai mostrar para vocês, né, como é que é feito a compra por esse redirecionador, como é que funciona e depois acho que nessa semana ou na próxima a gente separou também para mostrar um pouquinho para vocês, né, como é feita a compra em outras plataformas que são conhecidas também no mercado, né, como o eBay, que é uma plataforma de itens usados, Sim. e também a Amazon, né, que a gente consegue também comprar aí o iPhone. Então a gente vai mostrar depois isso separadamente. Então hoje a gente reservou justamente para mostrar um pouquinho para vocês onde vocês encontram. Muitas pessoas hoje fazem a revenda de aparelhos seminovos, né? Que são chamados grade A, grade B. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que significa isso, né? Qual é a qualidade do aparelho e o que a gente vai mostrar aqui hoje é um redirecionador confiável que você realmente pode confiar de que o aparelho ele vai chegar, tá? E depois a gente vai abordar um pouquinho essas outras plataformas para explicar para vocês o que compensa, o que não compensa. É justamente o fato de falar sobre os iPhones seminovos. Por que a gente está abordando isso? Porque muitos de vocês pediram e perguntaram pra gente se existia a possibilidade de importar produtos seminovos. E a gente sabe que sim, e é justamente por isso dessas lives agora, como a Ana falou, para a gente fazer em diversas plataformas essas questões de trazer produtos dos Estados Unidos em diversas outras plataformas esses aparelhos seminovos, porque realmente faz muita diferença e vocês têm um lucro muito interessante. Então, sim, pode-se trazer produtos importados seminovos. Então é legal que a gente já vai bater nesse papo e já vai aqui mostrando para vocês. Exatamente. Então, nós vamos virar a telinha aqui, vou mostrar para vocês o computador, né? Um pouquinho sobre o redirecionador e essa plataforma dele, como é que funciona. Então aqui, né, na verdade assim, a gente já tá logado aqui. Esse redirecionador, né, ele chama US Closer, então já é um redirecionador bem conhecido. Na verdade, para quem não sabe, o redirecionador, ele é uma pessoa que vai fazer a intermediação do seu envio, né? No caso, esse redirecionador, ele tem uma loja específica dele aqui.
Essa é a plataforma dele, né? Mas aqui embaixo, ó, ele tem a própria loja dele. E o que é interessante, né? Vamos clicar aqui para ver. Eu já até tinha deixado separado aqui. Ele não tem, né, só a questão dos iPhones. Ele tem outros itens aqui, né? Em que a gente acha roupas, né? Minoxidil, aí outros itens que a gente encontra nesse redirecionador. Mas aqui, né, hoje a gente está falando um pouquinho sobre iPhone. Então, quando a gente pesquisar iPhone ali em cima, ele vai puxar aqui diversos iPhones, ó. Aqui vocês podem notar, no caso aqui, ó, um 8 Plus, 64 GB, seminovo, grade B. Então aqui tem os valores, né? Lógico que antes da gente efetuar uma compra de um iPhone, a gente tem que fazer a pesquisa com todos os cálculos, se esse valor ele realmente está compensando, principalmente para você que vai trabalhar com revenda, para o valor aqui do Brasil, né? Lembrando que boa parte aqui são aparelhos seminovos. Sim. Né? No caso aqui, olha, esse redirecionador, ele tem grade B, né? Aqui a gente vê, ó, iPhone 7, 32 GB, grade B, R$ 139,90. Aqui tem um iPhone XS, aí já tem mais giga, 256 GB. Então aqui ele vai ter vários, ó. O que vocês observam aqui é que tem a questão de grade. Grade B, opa, acabei clicando aqui, vamos voltar. Grade B, grade A, grade B. Então, Ana, o que são essas diferenças? No caso desse redirecionador, cada redirecionador, ele tem um termo, né? Mas você sempre vai ver questão de A, B, C, A-. Esse redirecionador, ele tem a grade A, grade B e grade C. O que é isso? Então, é praticamente ali a questão da carcaça do aparelho, né? A grade A, ele é um aparelho um pouco mais novo, aí com 90% de bateria, às vezes até acontece de chegar a praticamente 100%, com menos defeitos na carcaça, né? Que são os riscos, essa questão. Então, para quem quer fazer a revenda de um aparelho semi-novo, que realmente está praticamente novo, a grade A é mais indicada. Mas vocês podem verificar aí que é questão de valor mesmo, né? A grade B, ela vai ter um pouquinho mais de dano na carcaça. Não dano, né? É a questão de riscos. Isso não tem como escolher, gente, tá? Esse redirecionador, em questão operacional, ele testa todos os iPhones. Então, a gente não tem problema com isso. E se tiver algum problema chegando aqui no Brasil, você faz a devolução do aparelho, que ele devolve o seu dinheiro sem problema algum. Então, todos os aparelhos operacionalmente são testados e tudo está funcionando. É só a questão de ser seminovo. Lembrando que a gente não usou ainda esse redirecionador, como eu já havia dito, para quem já está há um tempo aí seguindo a gente, sabe que a gente ainda não utilizou ele, então estamos verificando a ferramenta e vamos utilizar ele. E o que a gente achou muito interessante, gente, existem diversas pessoas que podem estar trazendo produtos para cá, como os redirecionadores, e muitos deles podem não trocar esse aparelho para você se vier com algum defeito. E esse redirecionador, ele é uma pessoa muito íntegra, e a gente acha muito bacana o fato de que se tiver algum problema, ele vai trocar para você esse aparelho. E o mais bacana ainda, que ele testa os aparelhos para ver se tudo está funcionando perfeitamente. Então, assim, lembrando como a Ana falou, a gente está fazendo o quê? Trazendo produtos de iPhone seminovos para o Brasil, funcionando, sem levar golpe, como acontece, de pessoas falando que funciona, chega aqui não funciona a câmera, não funciona a tela ou algum problema. Então ele já entrega esse aparelho para você funcionando tudo. Existe uma questão, como a Ana está falando, pode ter um risquinho? Sim, gente, pode ter um risquinho. Mas não que você esteja comprando algo que não esteja usando.
que não esteja funcionando. Então vai estar funcionando perfeitamente, justamente pelo fato de que, se você aí já tem a cabeça aí de empresário, ou ainda não tem, mas pensa em ter um retorno financeiro, você sabe que você está trazendo um seminovo, o seu cliente precisa estar ciente dessa situação, os aparelhos são excelentes, eles funcionam perfeitamente, e o que deixa a gente mais tranquilo é que, se por acaso tiver algum problema, esse redirecionador que nós estamos falando agora dele, ele vai trocar o aparelho para você. Então isso é uma outra questão de que, como a gente havia dito em outros vídeos, a questão desse passo a passo dessa importação sem neura, para que você siga o passo adequadamente, para que você verifique também a questão do redirecionador. Então é um conjunto de situações que andam junto. Então, como a Ana está falando, os aparelhos realmente são bons, ela está comentando sobre essas questões de grade, é interessante. Tá mostrando aí para vocês, como vocês viram alguns ali em cima. Acabamos de passar por um iPhone preto, passamos acho que por um grafite, por um vermelho. Então assim, existem as cores, existem os produtos, existem os gigas dele, né? As cores, etc. e os valores. Então a gente fica muito tranquilo em relação a esse redirecionador. Então Sim. realmente fiquem descansados e tranquilos em relação a esse redirecionador. Inclusive, todos esses aparelhos seminovos, eles têm garantia de 90 dias. Para quem não sabe, o aparelho seminovo, ele vem só o aparelho, né? Ele não vem os outros acessórios, né? Então, isso é comprado à parte. Então, olha, aqui, no caso aqui, esse redirecionador, ele tem a grade C, que seria o quê? O aparelho com a carcaça mais danificada, né? Na questão de riscos. Então, assim, ele até não indica para quem trabalha com revenda. Ele indica se você for comprar para você mesmo, né? Porque a parte operacional tá ok. Então, se você for comprar para você, uso próprio, ele indica agradecer. Então, realmente, como a Ale falou, é uma pessoa bem íntegra, né? A gente vê isso no trabalho dele, no profissionalismo. E por isso que a gente resolveu, primeiro, né, abordar para vocês o tema, porque assim, se torna um pouco mais fácil para você que está iniciando a importação efetuar uma compra. Porque aqui é só você fazer o cadastro na plataforma dele, né, o S-Closer. Então você entra lá, você vai fazer o cadastro com o seu e-mail, com o seu nome, ele vai te dar o endereço dos Estados Unidos, mas se você comprar direto na loja dele, fica muito mais fácil, porque você só vai clicar no item e finalizar a compra, ele já vai te mandar aqui para o Brasil. Não tem a logística de loja, né? Compra em loja online para entregar no redirecionador. Então é um pouco mais simples e um pouco mais fácil para vocês. O que eu queria mostrar aqui é que, além dos aparelhos seminovos, tá vendo? Os seminovos a gente vê mais o iPhone 7, o iPhone 8, né? Até a gente teve um seguidor que perguntou do iPhone 8, 8 Plus, não me recordo, né? Mas ele queria aprender como é que efetuava a compra desse item. Então, aqui, para a questão de seminovos, a gente vê bastante o 7 e o 8, né? Esse redirecionador, ele tem alguns aparelhos novos também. No caso aqui, a gente vê o iPhone 12 Pro Max, né? Até eu e a Ale, a gente estava comparando aqui o preço do redirecionador com o preço que a gente tem aqui no Brasil. Olha aqui, ó, interessante que o frete aqui, nesse caso desse aparelho, é grátis para o Brasil, então você não vai pagar o frete, que relativamente não é tão em conta, né? Não é tão... E a gente acaba transformando em dólar. Sim. Então, olha que interessante, ó, um iPhone 12 Pro Max. Ó, lembra que aqui já é 128. Isso, 128. 256, tem cor diferente aqui, ó. Sim. Não, aqui é Silver e Silver. Mas tem esse aqui, ó, Blue Pacific. Sim, aqui o preço ele altera, né? Aqui 1.299, porque são 128 GB. Ali 1.399, porque 256, ó. Lembrando que o iPhone, quanto mais ele tiver da questão dos gigas, ele muda o valor. Então é assim mesmo. Mas aí, gente, o que a gente queria comparar até com vocês aqui é o valor desse aparelho no Brasil, né? Quando a gente converte esse valor de 1.299, eu vou até mostrar aqui para vocês verem que a gente não está mentindo.
né? Aqui, ó, $1.299 daria hoje aí em torno de R$ 7.251, tá? Hoje, esse aparelho, pra gente comprar aqui no Brasil, né, a gente pesquisou no Mercado Livre em uma loja aqui de departamento, então a gente até mostra nos dois, mas a gente sabe que o Mercado Livre você tem que entender, né, se o vendedor é realmente recomendável ou não. Mas olha o preço aqui no Brasil, o mesmo aparelho, R$ 8.952. Qual que é a diferença que deu, que você calculou? Deu 1.700. R$ 1.700 de diferença, gente. Então, Isso é o aparelho novo. Isso, esse é o aparelho novo, tá? Tanto lá no redirecionador quanto aqui no Brasil. O que a gente quer mostrar para vocês com isso? Que você consegue ganhar muito dinheiro com a revenda de iPhones. A gente sabe que muitas pessoas aqui no Brasil gostam, né, da marca, utilizam. E mesmo assim, olha, R$ 1.700, calculando, no caso ali o frete dele é grátis. Então, calculando a taxa, né, o tributo, se você tiver, mesmo assim, você ainda consegue ganhar livre uns R$ 500. Sim. A gente tá falando certeza. Meio por cima, né? Sim, mas você consegue certeza. ganhar que seja aí 400, 500, você consegue. em torno de 400, 500 reais por aparelho vendido. Vamos falar que você trouxe aí, vamos falar em 400. Se você trouxe 2, já são 800 de lucro. Se você dobrar, né, mil e poucos reais de lucro, 1.600 reais de lucro. Então, assim, o que está acontecendo com as pessoas? Por que esse assunto é importante e é bacana? Porque, para vocês saberem, e muitas pessoas aí que nos perguntaram, realmente importar iPhone faz sentido, o lucro é muito bom. E imagina você aí que trabalha, que já tem um trabalho e pensa de repente numa renda extra disso, você coloca aí, sei lá, 400, 800, R$ 1.600 de lucro no seu bolso. Depois comenta pra gente lá, vai fazer diferença? Depois você fala porque esse vídeo vai ficar gravado lá. Pensa comigo, faz diferença R$ 1.600 no orçamento? R$ 800 no orçamento a mais para você? Depois você fala pra gente aí. Inclusive, se quiser falar pra gente aí, depois aí comenta aí embaixo se faz diferença para você aí 800 a 1.600. Para nós faz bastante diferença. Eu acho que para vocês também vai fazer aí. Já começa a ser uma boa renda extra, né? E no caso, aqui você teria que vender aí em torno de 4 iPhones por mês para você ganhar isso. Exato. Então, vamos lá, né? Quem não tem conhecidos aí, que já consegue fazer uma propaganda e já fazer uma encomenda de um iPhone. Então, a gente vê que a revenda de iPhone, né? Ela vem crescendo muito e muitas pessoas realmente vêm conseguindo ter essa renda extra e passar até de uma renda extra para uma renda principal, né? Onde muitas pessoas buscam aí a importação como uma alternativa, né? Realmente de negócio e de trabalho. Até porque alguns de vocês começam, como eu já havia dito em outra live, começam como uma questão pessoal, por exemplo, para quem não conhece a gente ainda, para quem já conhece a gente desenvolve então a importação. A gente começou como uma brincadeira, trazendo produto para a gente mesmo e falou, opa, bacana essa questão da importação, e depois a gente falou, opa, isso aí pode gerar um negócio, né? Então você pode pensar tanto pelo lado pessoal, como a Ana falou, da questão da grade C ali, onde o celular pode estar um pouco mais danificado, mas é para você pessoal, e de repente um amigo, você faz uma propaganda, cara, como é que você conseguiu esse iPhone? E aí sim vai o boca a boca, como depois você pensar nessa questão da grade aí, para você poder fazer a revenda e ter lucro. Então, lembrando que a importação, ela com o tempo, com o passo a passo, você consegue aí fazer muito dinheiro. E, gente, tem muita gente que vive disso e vive muito bem. Então, é uma questão, assim, de um passo a passo, de um entendimento, de um aprimoramento, de uma evolução pessoal como empresarial bem, realmente dentro do negócio, né? Ali tava até a gradear ali, está mostrando. Sim. Esse é um XS Max 64 GB Black. Sim. Ele é até interessante que, ó,
Ele tem o valor aqui em dólar, né? Mas ele tem o valor aqui aproximado em reais, ó, para você saber. R$ 2.600 esse aparelho aqui, ó. É uma grade A, então é um seminovo, né? Grade A. Outra coisa que chamou a atenção desse redirecionador é que ele mostrou os aparelhos, né? Ele mostra, e realmente ele mostra que tem um risco ou que tem uma batidinha ali, né? E a gente vê que nem todos fazem isso. Acho que o Ale até acabou comentando, né? Alguns, eles acabam falando, um aparelho seminovo, ele vem em perfeito estado. Então, assim, a gente sabe, né? A gente tem aparelho em casa e a gente sabe que às vezes ou a gente derruba, né? Ou a gente dá uma batidinha. Então, assim, a integridade dele de falar tudo isso, eu acho que faz com que se torne mais confiável ainda, né? Justamente pelo fato de que a gente mostra para vocês a verdade da importação, a realidade de como desenvolver e aquele cuidado que você tem que ter em relação a quem está trazendo esse produto, se a pessoa é verdadeira, se não é. A gente vai fazer outras lives em relação ao iPhone, como a gente falou no começo, mas ser sincero, falar que ele talvez não tenha um risco, que pode ser como a grade que a Ana acabou de falar, essa relação da grade, né, dos aparelhos mais, como é que eu vou falar assim, mais, como é que eu vou falar, não inteiros, mas mais assim, para você fazer a revenda mesmo, que nem você comprar um telefone novo para você e você ter esse cuidado com o cliente. Então a gente precisa realmente saber a verdade, porque afinal de contas você vai poder fazer essa importação, vai poder fazer uma revenda e o cliente depois agradecer você por esse produto. Então a gente tem que ter essa ética e essa questão do empresarial mesmo, né? Com o tempo. Então, assim, é muito importante lembrar que você vai fazer o seu dinheiro, mas aquele cliente, ele não é aquele cliente que comprou naquele momento. Ele pode ser um cliente futuro e pode passar a comprar de você por um período muito maior e, de repente, até ele começa a fazer a revenda. Então, assim, a gente tem que sempre agir da forma correta. Existem, infelizmente, algumas pessoas que vão falar algumas coisas e tem que tomar um certo cuidado. De repente você pode receber até dependendo, porque existe, viu, gente? Pode receber um iPhone e de repente ele nem funciona e o cara falou que funciona, que tá perfeito. Então tem que tomar um cuidado. Por isso que a gente testa aqui o redirecionador, vê direitinho, vê se realmente funciona, se realmente os comentários são adequados, se realmente entender um pouco dessa questão. É muito importante. Por isso que a gente fala desse passo a passo, mostrando para vocês, ensinando vocês, para vocês entenderem e verem que a importação realmente, né, faz sentido e que realmente é uma coisa maravilhosa e começa a gente estar cada vez mais feliz com aquilo que a gente faz. Você demonstra, as pessoas começam a ver que fala, pô, que legal, cara, o cliente comprou um iPhone desse de vocês, você, pô, obrigado, muito bom, bacana você ter me dado essa informação. Por quê? Porque a gente não começou ontem a fazer isso, então a gente sabe que, infelizmente, a gente já bateu a nossa cabeça e nem todo mundo tem essa índole. Então, a gente quer passar para vocês realmente a importação a 100 euros, mas assim, com uma qualidade de pessoas boas, de pessoas que falam a verdade, do que você pode comprar em paz, que você pode fazer sua importação. Então, acho que é bom saber disso tudo, né? Sim. E é bem simples aqui, ó, a questão da compra, né? Eu até cliquei em um celular aqui para vocês verem. E aqui ele até pergunta, ó, eu já coloquei no carrinho esse iPhone, né, ó, um item selecionado. Ou se eu for efetuar mais compras, né, outros iPhones eu continuo, senão simplesmente eu vou em finalizar o pedido para encerrar aqui, ó, a minha compra, né? Aí apareceu lá um item no carrinho. Sim. Você tá comprando ali dentro desse redirecionador como se você tivesse, vamos falar, como se você estivesse dentro de uma loja mesmo. Aí vai aparecer no carrinho, vai pagar e todos os dados que vai te pedir ali certo e você vai dar continuidade. Normal. Deixa eu só entrar aqui que acabou. Segura aqui pra mim. Acabou saindo. Eu vou colocar meu e-mail aqui e minha senha. Ah, tá, peraí. Então, só um minuto. Ele deslogou. Que ele já deslogou. Ao vivo é assim mesmo. Deslogou aqui, a gente já coloca aqui, vamos ver. Aqui. Isso.
Ah, tá. Ele vai pedir. Pronto, né? Não, na verdade aqui, ó, gente, quando eu coloco para continuar, né, ele vai pedir aqui, como a gente ainda não efetuou nenhuma compra com esse redirecionador, ele vai pedir meu endereço, então tem que continuar aqui o cadastro, né, para que a gente possa, para que eles possam efetuar aí a cobrança, né? Então, após preencher tudo certinho, a gente vai colocar e continuar para dar sequência aqui no pagamento, né? Assim que confirmado a questão do pagamento, aí sim, né, esse envio ele é realizado por eles. E depois que você faz essa continuação de cadastro, ele já depois ele coloca o tempo que você tem para fazer o pagamento desse telefone. Então ele vai colocar ali para você 2 dias, 3 dias, né, para você fazer o pagamento e aí sim liberar a sua encomenda para cá. Então isso aí é só, como a Ana falou, só uma questão de finalização de cadastro ali para dar continuidade. Tanto é que aqui embaixo, ó, ele mostra as formas aqui de pagamento, ó. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, né? Se você não tem um cartão ou PayPal, cadastro no PayPal, você consegue efetuar o pagamento pelo boleto bancário. É outro tema que a gente vai abordar, né, para falar um pouquinho sobre o cadastro do PayPal, sobre as tarifas aí que existem de cartões, de boleto bancário, né? Então, o que a gente queria basicamente mostrar hoje era a questão desse redirecionador, né, que acaba sendo um fornecedor. Deixa eu só virar aqui, gente, pra gente voltar. Olha. Então, que acaba sendo, né, um fornecedor de iPhone para quem procura os seminovos, né, e não sabe aonde encontrar. Então, assim, é um redirecionador confiável que a gente vê que trabalha com bastante profissionalismo, né, que tem tempo de mercado e realmente traz resultado. Então, é por isso que a gente está falando aqui com toda a certeza de que você pode comprar de olho fechado, né? E é um redirecionador também que a gente vai testar, mas para mostrar para vocês a questão de tempo de entrega, né? Quanto tempo chega. Mas a gente sabe que isso às vezes não depende só do redirecionador, depende de todo o envio, né? Principalmente quando chega aqui no Brasil, para envio até o nosso endereço. Falando, a gente repete muito esse assunto porque há um tempo atrás perguntaram pra gente qual que era o redirecionador que a gente poderia indicar. Então a gente fez um teste, depois, se vocês não lembram disso, para quem já viu alguns stories sabe, porque a gente teve uma compra que foi feita aí de uma cliente, então demos positivo para aquele redirecionador. E esse aqui, a gente está falando todas essas coisas porque realmente a gente já pesquisou, já falou com ele, já entrou em contato, ainda não fez nenhum redirecionamento com ele, porém já teve todas essas perguntas e tudo e a forma que ele trabalha. Então a gente realmente ficou tranquilo em relação a ele, por isso que nós estamos aqui para falar aí sobre essa plataforma, e quanto mais outros a gente testar, mais a gente vai poder trazer aí outros redirecionadores, porque vocês perguntaram se a gente poderia indicar alguns redirecionadores, né? Lembrando desse assunto também, e a gente acha que redirecionador é algo meio pessoal e pode ser bom, como pode ser que você não goste de alguma situação, então precisa você falar, pô, gostei desse redirecionador, é esse que eu vou ficar, é esse que eu vou trabalhar, e sempre bom ter mais de um, e você vai sentindo isso, né? Sim, mas o que a gente quis trazer é uma opção para vocês, né? Para você que quer iniciar na importação, para você que já faz importação e não sabe onde encontrar um fornecedor de iPhone seminovos. Então, é uma oportunidade que a gente viu, né? É claro, sempre que a gente tem que fazer a pesquisa de mercado, isso para quem importa é o primeiro passo, né? Pesquisar quanto está o mercado aqui do Brasil, quanto você está comprando, qual vai ser o seu lucro, né? Então, essa é uma lição que a gente tem que fazer quando a gente faz a importação. Mas a gente vai trazer, né, aqui ao longo das lives, outros fornecedores, tanto de seminovos quanto iPhones novos também, para que vocês possam
comparar, né, essa questão. Sim. Acho que é isso. É isso aí, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem abaixo, essa live ela fica gravada e a gente sempre tá respondendo, né? Ou pelos stories, ou pelo direct, né? Sim. Ou através de live, de vídeo, de alguma forma a gente te responde, né? E acompanha a gente aqui, porque a gente vai lembrando que depois, acho que quinta-feira, e aí nós vamos falando de outras questões aí do iPhone e outros detalhes que é importante para vocês saberem, né? Pra gente abordar bem esse assunto, porque eu tenho certeza que vocês vão gostando, vão juntando as informações, vai anotando e cada vez mais aí vai ajudando vocês. Então, que a gente deseja uma boa noite para vocês aí. Obrigado aí pela live e até a próxima, gente. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.